Bom, boa tarde, amigos e amigas. Eu estou aqui com um companheiro militante de longa data, Clóvis de Castro, e esse depoimento servirá para a minha pesquisa em nível de pós-graduação do programa de pós-graduação em História Social da USP, cujo trabalho vem sendo orientado pelo professor Francisco Martinho. Essa é a primeira entrevista, né, conforme aí os ditames teóricos e práticos da história oral, e teremos aí espero muitas entrevistas para fazer, para levantar a história da fundação do Partido dos Trabalhadores e, em especial, a base teórica, né, que fundamenta este partido, né, e especificamente em relação ao socialismo, né? A ideia do trabalho é tentar adentrar nesse universo, né, companheiro? Se é que existe, né? Se é que existe, exatamente. Do socialismo do Partido dos Trabalhadores, e nada melhor do que entrevistar quem, enfim, criou, né? E já estamos quase entrando há 40 anos, né? 40 anos vai ser completado ano que vem. Então, muito obrigado, senhor Clóvis, por ter aceitado o meu convite, por ajudar na minha pesquisa. E algumas palavras iniciais, não? Não, eu fico muito satisfeito em poder colaborar, não é isso? Para que o seu trabalho, né, e que realmente sirva aí de parâmetro. Ok. Para o teu estudos. E só lembrando que o senhor Clóvis acabou de vir de uma eleição, né, do Diretório Municipal, ainda com muito vigor, muita energia. Não venceu, mas brilhou, como sempre. Então tá, senhor Clóvis. Bom, existe vários, vamos dizer assim, métodos de se praticar a história oral, né? A história oral, diferente, por exemplo, de uma entrevista, cuja finalidade pode ser entretenimento, pode ser informação, a gente vai se reportar mais à história. Sim. Então esse é o princípio desse trabalho. E dentro da história oral existe também segmentações, né? Por exemplo, existe a da história de vida, né? Que eu acho que o senhor já forneceu algumas vezes. Aqui a ideia é mais dos temas históricos. Então eu vou levantar algumas personalidades, alguns fatos, e aí o senhor fornece, né, não só necessariamente nesse período, né, que é o fim do trabalho, né, a finalidade do PT, mas aproveitando a oportunidade da sua riqueza de vida, a gente vai voltar um pouco para trás. Então, começando. Há uns dias atrás o senhor falou sobre que conheceu Getúlio Vargas. Conta um pouquinho essa história. Tá. Primeiramente, companheiro Maurílio, eu gostaria que você me chamasse de você, e não de senhor, né? Eu deixei de ser senhora há milênios, né? Eu estou tentando uma postura acadêmica, mas vamos lá. Sim, eu conheci o Getúlio. Eu tinha, por exemplo, assim, de vê-lo a 10, 20, a uns 30 metros de distância, na Praça da Bandeira, né? Foi no dia 25 de janeiro de 54, quarto centenário de São Paulo. Tá? Então minha mãe nos levou, tá? Nós estávamos na catedral, tá? Bebendo a inauguração da catedral e tal. Aí nós saímos de lá e fomos lá para a Praça da Bandeira. Tá certo? Te causou alguma impressão? Ele realmente era o pai dos pobres ou não? E a mãe dos ricos. Mas foi interessante, né? Eu me lembro assim, ele todo de um terno de linho branco, né? E assim, aquela saudação populista, assim, né? E o pessoal gritando. Tava cheio. E atrás dele, o anjo negro, o Gregório Bezerra. Ou seja, desculpa, não é o Gregório Bezerra, é o Gregório Fortunato. Tá. O Gregório Fortunato, um negrão alto, forte, né? Que era o guarda-costa dele. Que foi acusado de matar o segurança do... Isso. Então, aí eu tive a oportunidade de vê-lo a poucos metros de distância. Provavelmente aquilo já deveria ser
algo parecido que aconteceu com a Dilma 2 anos atrás, né? Já preparando uma possível resistência ao golpe que viria, né? Sim, com certeza. Né? Bom, e aí, 6 meses depois, você tem alguma coisa da memória do dia da morte dele, do suicídio? Tenho sim. A população saiu às ruas? Eu tenho sim. Por exemplo, quer dizer, minha avó eram getulistas, né? Eram getulistas, chorou, né? E eu já trabalhava, então eu vim para a cidade, tá? Trabalhava aqui na rua Florencio de Abreu, entendeu? Aí o jornal, o Getúlio... E aí fechou tudo, né? Fechou o comércio, tudo fechou e tal. Foi decretado o feriado, tá? E houve algumas manifestações de rua, né? Entendeu? Algumas manifestações de rua com principalmente os estudantes que saíram às ruas, né? O golpe foi adiado, né? O golpe foi adiado, isso mesmo. Bom, eu já tenho algumas informações preliminares, né? Em 59 o senhor entra então para a militância, para o PCB? Sim, no final dos anos 50 eu entro no PCB. Tá? Eu entro no PCB. Eu senti assim que alguma coisa estava faltando, não é isso? Quer dizer, já tinha conhecimento de uma série de questões, etc. Mas faltava alguma coisa. Tá certo? Notícias de Havana, não? Sim, sim. A Revolução Cubana, né, em 59, sabe? A Revolução Cubana em 59, né? E num primeiro momento, quer dizer, já era uma liderança de bairro, né, de futebol, era um líder, né? Era uma puta liderança e tal. Mas eu estava buscando muito mais coisas, tá certo? Tinha um sonho assim de fazer, por exemplo, do meu clube lá, que tinha uma sede social excelente, né? De fazer ali um local que não fosse apenas do futebol, mas está organizando palestra, está fazendo isso, está fazendo uma série de coisas que seriam importantes, né? Para os jovens como eu, né? Para os jovens como eu, então. Tá? Isso lá na região da saúde? Isso naquela região. Ainda eu acreditava assim numa revolução branca, numa revolução sem sangue. Que era o que o PCB na época propagava, eu não tinha entrado no PCB ainda, tá? Não era o PCB, mas aí lia, tinha os jornais da época, né? Tinha um jornal da igreja, sabe? Do padre Josafá, eu não me lembro o nome do jornal agora, tá? O jornal de esquerda, né? O jornal de esquerda, lia aquele jornal e tal, entendeu? Foi nesse meio do campo aí. Eu estudava no SENAC, estudava de manhã e trabalhava à tarde, né? Foi nesse período que eu conheci um professor, o professor João Camargo, que era diretor de um colégio, o Júlio Ribeiro, lá no meu bairro, entendeu? Lá no bairro. E após o futebol de manhã e tal, nós íamos pro bar conversar, ficávamos conversando sobre política e tal, e eu pregava a Revolução Branca e tal, e ele era não tinha concurso público para diretor, né? Então ele era era diretor assim, substituto e tal, entendeu? Pois é, aí num determinado momento, o pessoal todo vai embora e tal, vai almoçar, alguns jogavam futebol à tarde, eu mesmo jogava futebol à tarde, né? Aí ele falou: Clóvis, eu queria conversar com você. Vamos lá no outro bar. Aí ele falou assim: Clóvis, há algum tempo eu venho te observando. Eu venho observando que você se destaca no meio da rapaziada aí, entendeu? Então você, por exemplo, falando na Revolução Branca e tal, aí ele foi enfático assim: você não teria coragem de dar o seu sangue, entende? Pela libertação do Brasil? Falei, claro. E eu fui acompanhando o raciocínio dele. E num dado momento eu falei para ele: professor João, chamava ele de senhor, professor João, o senhor é comunista? Ele falava: eu sou. Eu falei: como é que a gente faz para entrar? Ele falou: você quer? Eu falei: quero. Aí ele abriu o jogo, né? Falou: olha, na escola aqui, no colégio aqui, a gente tem uma célula de alunos, nós temos professores comunistas, tá? Que são militantes do partido. O senhor definiria o
PCB dessa época como um partido de massas? Ainda era um partido de massa, tá certo? Ele ainda era um partido de massa, tá? Pois bem... Apesar que clandestino, né? Clandestino, mas era um partido de massa, sabe? Aí, veja bem, né? Aí ele falou o seguinte: bom, Clóvis, eu tenho o comitê distrital, ele me falou, tem o comitê distrital da saúde e tal, eu vou levá-lo a uma reunião, tá? Aí ele falou o seguinte: vem cá, você está na terceira série ginasial, né? Por que você não transfere para cá? Porque aí nós temos alunos aí, tá, né? Falei, tá legal, aí pedi transferência e fui para lá. Muito bem, ele me leva numa reunião do comitê distrital do Bosque da Saúde. Tá certo? Era o escritório parlamentar do vereador Dom Pereira da Silva, que era dirigente do partido, era vereador, né? Então não podia ser o PCB, porque o PCB não era legal. Tá? O PCB não era legal, né? É legal. Muito bem, aí me apresentaram, o camarada Clóvis e tal. Eu dizer para você, Maurílio, foi uma das grandes emoções da minha vida. Entendeu? Ingressar na militância. Ele ingressar na militância. 20 anos, né? Ingressar na militância, 19, 20 anos. Ingressar na militância, tá? E nisso nós fundamos uma célula no bairro. A célula chamava-se Rui Facó. O Facó era um comunista, né? Ele morreu num desastre de aviação. Aliás, ele tem um grande livro que é Cangaceiros e Fanáticos. É muito bom. Certo? Interessante. Muito interessante, né? Aí fundamos a Rui Facó. Aí eu continuei trabalho de base. O trabalho de base. Aí depois ele falou assim: Clóvis, vamos fundar a Sociedade Amigos de Vila Moraes. Entendeu? Aí ele falou: vamos fundar a Sociedade Amigos de Vila Moraes. E ali era um reduto, Maurílio, um reduto de uma parte ademaristas e de uma parte janistas. Entendeu? De uma parte janistas. Os dois, entende? Os coronéis ademaristas e os janistas também. Tinha um pessoal, uns janistas popular, da população. Então era interessante o diálogo, a conversa, né? Aí fizemos uma reunião preparatória, tiramos uma comissão provisória, eu fiz parte dessa comissão provisória e marcamos eleições. Aí o João falava o seguinte para mim: Clóvis, você vai ser o vice-presidente. Eu falei: mas, pô, professor, tem o Bernardo, dos ademaristas, o Bernardo é advogado. Ele falou: que é isso? Qual o problema? Aí ele falou assim: Clóvis, eu não sou efetivo aqui no cargo, amanhã eu saio daqui, mudo daqui, o presidente é você. Interessante. Então tinha 3 chapas, todas as 3, o João Camargo, o presidente, e eu em 2 chapas, era em uma chapa com ele era o vice-presidente, e ganhamos. Entende? O Bernardo, o Bernardo... Mal começou a associação, já tinha Bernardo, exatamente, o Bernardo ficou puto, né, velho? Ficou muito puto da vida. Mas tocamos a Sociedade Amigos. Ah, ele existe ou não? Não, infelizmente eu estou querendo, inclusive, reorganizá-la. Tá certo? Muito bem. Como ele... Aí na escola, a gente, uma grande atividade do Grêmio, eu nem estudava, vivia realmente fazendo política, né, Luiz? Tá? Aí começa já o zum do golpe, tá certo? Do golpe e tal. Você trabalhava nessa época onde? Essa época eu já estava numa fábrica, numa metalúrgica, numa pequena metalúrgica. Você ingressou no serviço público em que ano? Em 67, 68. Ah, tá. Já não... Entendeu? Pois é. Aí antes disso, no dia aquelas mobilizações, né, da frente parlamentar, sabe, que fazia grandes mobilizações, e nós estávamos lá presentes, colhendo assinatura pela legalização do partido, fazendo pinturas, pichação, agitação e propaganda, pinturas nas ruas pela legalização do PCB, certo? E isso tem
no dia 25 de março de 64, no ginásio do Pacaembu, o aniversário do jornal Novos Rumos. Novos Rumos era um jornal oficial do PCB. Foi no Pacaembu e tal. Uma grande atividade, né? Voz Operária, criado mais para frente, né? A Voz Operária, existia a Voz Operária, tá certo? Que circulava mais entre a militância, mas o jornal oficial vendido em banca era o Novos Rumos, tá? Era os Novos Rumos. Pois é, aí conheci o Prestes pessoalmente, tá? Conheci o Prestes pessoalmente, fui levado lá apresentado para o Prestes e tal. Muito bem, ele faz um discurso assim... Que é baixinho, né? Imponente, mas é isso aí, você vê... É isso aí. Ele faz um discurso assim, Maurílio, que a gente... os jovens militantes saíram de lá, mas, putz, nós estamos... Era o Lula da época, né? Era o Lula, nós estamos no poder, Aí o trecho do discurso dele: se desta vez a reação puser a cabeça para fora, nós a cortaremos.